Os humanos não podem viajar realisticamente bilhões de milhas no espaço, então nós enviamos naves espaciais em vez disso. Uma das mais confiáveis de todas as naves espaciais é a Voyager 1, da NASA, que agora está a bilhões de milhas no espaço. No entanto, a fiel nave está agora dando aos cientistas motivos para se preocuparem, já que recentemente ela tem enviado sinais estranhos da sua localização atual. Algo de errado com a Voyager 1? Ou ela está fazendo seu trabalho enviando sinais sérios de alerta? Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente nos estranhos sinais da Voyager 1 a 23 bilhões de quilômetros de distância. Os humanos modernos conseguiram muito mais do que nossos ancestrais poderiam ter imaginado. Por exemplo, bilhões de humanos observaram a Lua por milênios, sem a mais tênue ideia de que nós algum dia poderíamos colocar os pés nela. No entanto, graças às incríveis invenções do trabalho incansável de cientistas e engenheiros talentosos, essa conquista está sob nosso controle. Estamos nos aventurando ainda mais no espaço, que empresas como a SpaceX e a NASA, ambas estão visando missões a Marte. Embora os propósitos de suas missões sejam diferentes, aterrissar em Marte expandirá significativamente nosso alcance no espaço profundo como uma raça humana, mas existe um limite que podemos suportar. Há muitos outros lugares no universo que gostaríamos de investigar, e também fenômenos para tentar entender. Mas eles nos levarão a bilhões de quilômetros de distância do único planeta que nós confortavelmente chamamos de lar. É aqui que entram as sondas espaciais. Elas são os nossos olhos, onde nunca podemos esperar alcançar com o nível atual de nossa tecnologia. Um desses olhos tem permanecido fiel no espaço profundo por décadas, que é a Voyager 1, metade do famoso par de sondas espaciais da Voyager. Quando se trata do momento de classificar as realizações mais extraordinárias dos humanos, seria simplesmente impossível não colocar as missões Voyager entre as mais altas. Em termos de retorno científico dos investimentos, poucos projetos se aproximariam dos Voyagers. A Voyager 1 tem a distinção de ser a primeira nave espacial a deixar o sistema solar e viajar para o espaço interestelar. A sonda, lançada em setembro de 1977, cerca de 2 semanas após a dupla Voyager 2, está a mais de 14,6 bilhões de milhas ou 23,5 bilhões de quilômetros de distância da Terra, tornando-a a nave espacial mais distante do nosso planeta. A espaçonave está sempre escapando rápido. De acordo com o laboratório de propulsão a jato da NASA, a Voyager 1 está atualmente viajando pelo espaço a 38 mil milhas por hora, ou 17 quilômetros por segundo. O fato é que ninguém poderia ter previsto quão importante a Voyager 1 ainda seria 45 anos mais tarde, quando ela lançou uma missão para explorar os planetas exteriores do nosso sistema solar. A sonda superou as expectativas e continua a transmitir dados sobre suas viagens de volta à Terra. Ela bateu o maior recorde quando entrou no espaço interestelar em agosto de 2012, quase 35 anos depois de ter sido iniciada a sua jornada. No entanto, a descoberta não foi tornada pública até o ano de 2013, quando os cientistas tiveram tempo de rever os dados retornados pela Voyager 1. A Voyager 1 foi a segunda nave espacial gêmea a ser lançada, mas a primeira a correr em Júpiter e Saturno. Durante uma geração, as imagens retornadas pela Voyager 1 foram usadas em livros escolares e por muitos veículos de mídia. A espaçonave também carrega um disco especial chamado The Golden Record, que é projetado para transportar vozes e música da Terra para o espaço, na esperança de que houvesse alienígenas suficientemente sencientes para detectar e se interessar por ela. Estas mensagens foram compiladas por um comitê liderado pelo astrônomo Carl Sagan. Elas são alojadas em discos de cobre folheados a ouro, que estão gravados no estilo de um álbum de disco de vinil. Uma parte do disco contém informações de áudio, tais como músicas, saudações, em 55 línguas diferentes, incluindo algumas que são muito obscuras ou há muito extintas, e sons da natureza. Os discos também incluem 122 imagens codificadas como vibrações no disco, com instruções de decodificação. Vários símbolos descrevem o método de reprodução do disco. Na capa de cada um deles, as instruções de decodificação das imagens são reveladas, descrevendo o sinal de Image Start, a relação de aspecto de imagem, uma reprodução da primeira imagem para que os alienígenas possam ver se eles acertaram. O mapa estelar, que mostra claramente a localização da Terra, completa esta imagem. Se os discos forem tocados, os ouvintes alienígenas serão tratados com música tradicional de várias culturas, como cantos nativos americanos, gaitas de foles escocesas e música ritual africana. Também tem uma coleção de maiores sucessos da música clássica. As músicas mais recentes são Johnny B. Good, Chuck Berry e também jazz de Louis Armstrong. É verdade que o mundo mudou de como era nos anos 70.
Agora temos música rap e reality na TV, mas é bom ter um pedaço de nós, até agora no espaço. Bom, além disso, a NASA fez algo legal ao incluir uma forma de os alienígenas detectarem há quanto tempo a sonda está no espaço, se eles são inteligentes o suficiente e sabem o que é meia-vida. Eles podem examinar o fragmento de urânio 238 ligado ao ônibus espacial principal, próximo ao registro, para verificar a relação de isótopos. Curiosamente, alguns temiam que qualquer alienígena hostil que descobrisse o disco Voyager tivesse um mapa que os levasse diretamente à Terra. Embora isso possa inclusive parecer assustador no nível de superfície, os Voyagers vão passar dezenas de milhares de anos no espaço interestelar antes de alcançarem outra estrela, então a situação não é nada urgente. Se os discos forem descobertos, poderá ser num futuro distante, quando os humanos não existirem mais. Entretanto, uma coisa humilhante sobre Voyager é que eles nos sobreviverão no universo, mesmo muito tempo depois de terem parado de trabalhar ou de transmitir. Sem atmosfera no espaço, eles nunca irão corroer, e há pouco para eles se chocarem no espaço interestelar. Uma das realizações mais notáveis da Voyager 1 foi o Grand Tour, e isso foi devido a uma característica incomum. As missões Voyager tiraram vantagem de um raro alinhamento dos planetas exteriores, que ocorre uma vez a cada 176 anos. Este alinhamento permite que as naves espaciais projetem de um planeta para o outro, fazendo o melhor uso do seu combustível limitado. A NASA havia planejado enviar 2 sondas além de Júpiter, Saturno e Plutão, bem como 2 outras sondas além de Júpiter, Urano e Netuno. Entretanto, restrições orçamentárias forçaram a NASA a reduzir seus planos, mas as 2 naves espaciais Voyager ainda conseguiram muito. A Voyager 2 voou por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, enquanto a Voyager 1 ficou perto de Júpiter e Saturno. A Voyager 1 quase não saiu do chão no seu lançamento, pois seu foguete veio em 3,5 segundos depois de ficar sem combustível. Entretanto, a sonda chegou ao espaço com segurança e correu à frente do seu gêmeo após o lançamento. Passando além da cintura principal de asteroides entre Marte e Júpiter antes da Voyager 2, primeiras imagens de Júpiter foram enviadas pela Voyager 1 em abril de 1978, quando a sonda estava a 165 milhões de milhas, ou 266 milhões de quilômetros de distância, para grandes jubilações em todo o mundo. Em março de 1979, a Voyager 1 descobriu um anel fino circundando o planeta gigante, para a surpresa da NASA. Ela também descobriu 2 luas novas, Phoebe e Metis. Além disso, a Voyager 1 devolveu imagens detalhadas impressionantes das principais luas Galileias de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes e Calisto, assim como Amalfia. A nave espacial Voyager, como a nave Pioneer antes dela, descobriu as luas de Júpiter para serem mundos ativos por direito próprio. E a Voyager 1 descobriu alguns fatos fascinantes sobre estes satélites naturais. Os numerosos vulcões de Io e a superfície marrom-amarelo-laranja mosqueada, por exemplo, demonstraram que as luas, como os planetas, podem ter interiores ativos. Além disso, a Voyager 1 retornou imagens de Europa que mostraram a superfície relativamente lisa quebrada por linhas, implicando em gelo e possivelmente um oceano por baixo. Observações e análises subsequentes revelaram que Europa muito provavelmente contém um oceano subterrâneo maciço de água líquida, capaz de suportar vida semelhante à Terra. Em março de 1979, a Voyager 1 fez a sua aproximação mais próxima de Júpiter, chegando a 174 mil milhas, ou 280 mil quilômetros do topo das nuvens turbulentas. A sonda foi então direcionada para Saturno. Imagens de Saturno em close-up estavam disponíveis cerca de 1 ano depois, até 1980. O planeta anelado como Júpiter provou ser cheio de surpresas. O anel F, uma estrutura fina descoberta apenas 1 ano antes pela sonda Pioneer 11 da NASA, era um dos alvos da Voyager 1. Prometheus e Pandora, 2 novas luas descobertas pela câmera de alta resolução da Voyager, mantêm o material gelado no anel F em uma órbita definida. Também descobriu o Atlas e o anel G, assim como imagens de várias outras luas de Saturno. Um enigma para os astrônomos foi Titã, a segunda maior lua do sistema solar depois de Ganímedes de Júpiter. As imagens da Titã, em close-up, revelaram nada mais que uma névoa laranja, alimentando anos de especulação sobre o que estava por baixo. Foi somente em meados dos anos 2000 que a humanidade descobriu isso, graças às imagens capturadas por baixo da névoa pela sonda atmosférica Huygens, da Agência Espacial Europeia. O encontro com Saturno sinalizou o fim da missão principal da Voyager 1, mas a sonda ainda não estava pronta para a aposentadoria. O foco simplesmente mudou para rastrear a nave
de 1.590 libras enquanto ela corria em direção ao espaço interestelar. Entretanto, 2 décadas antes disso, a Voyager 1 captou uma das imagens mais icônicas da história dos voos espaciais. Em fevereiro de 1990, a sonda se voltou para enfrentar a Terra e captou uma imagem do seu planeta natal a 3,7 bilhões de milhas ou 6 bilhões de quilômetros de distância. A essa enorme distância, a Terra aparece como um pequeno ponto suspenso em um raio de sol na fotografia. Nesse mesmo dia, a Voyager 1 tirou dezenas de fotos adicionais, incluindo outros 5 planetas e o Sol, e um retrato de família do Sistema Solar, com várias imagens. A imagem do ponto azul pálido, por outro lado, se destaca, nos lembrando que a Terra é um pequeno posto avançado de vida em um universo incompreensivelmente vasto. Em agosto de 2012, a Voyager 1 se libertou da heliosfera, a bolha gigante de partículas carregadas que o Sol sopra ao seu redor. A descoberta foi tornada pública no ano seguinte, em um estudo publicado na revista Science. As descobertas foram, então, após o instrumento de ondas de plasma da Voyager 1 ter registrado uma poderosa erupção solar entre 9 de abril e 22 de maio de 2013. Os elétrons perto da Voyager 1 vibraram como resultado da erupção. Pesquisadores descobriram a partir das oscilações que o ambiente da Voyager 1 tinha uma densidade maior do que a encontrada dentro da heliosfera. Parece contraditório que a densidade de elétrons seja maior no espaço interestelar do que na vizinhança do Sol. Entretanto, os pesquisadores explicaram que a densidade de elétrons na borda da heliosfera é significativamente menor do que na superfície da Terra. Os pesquisadores então voltaram através dos dados da Voyager 1 e determinaram que a data oficial de partida seria 25 de agosto de 2012. A data foi determinada não apenas para oscilações de elétrons, mas também por medições de partículas solares carregadas feitas pela nave espacial. Naquele dia fatídico, o mesmo dia em que o nosso famoso astronauta Neil Armstrong da Apollo 11 morreu, a sonda detectou uma diminuição de 1000 vezes nessas partículas e um aumento de 9% nos raios cósmicos galácticos, que se originam fora do Sistema Solar. A Voyager 1 estava a 11,25 bilhões de milhas, ou 18,11 bilhões de quilômetros do Sol na época, ou cerca de 121 unidades astronômicas. A Divisão de Ciências Planetárias da NASA explora o Sistema Solar da seguinte maneira: voar, orbitar, aterrissar, rolar e retornar amostras. Os Voyagers foram e continuam a ser o grupo escoteiro e os arquitetos deste paradigma. Eles abriram caminho para nós darmos os próximos passos com os voos. A espaçonave Voyager nos permitiu pesquisar o universo e determinar nossas prioridades de pesquisa. As missões de voo de Voyager reforçaram o paradigma de ciência planetária, que tem sido e continua a ser enormemente bem-sucedido. O princípio da ajuda da gravidade, usando a massa de um planeta ou outro objeto no espaço para mudar a velocidade e a trajetória de uma nave espacial, foi fundamental para o sucesso das viagens das Voyagers aos planetas exteriores. A Voyager 2 usou a gravidade para viajar a Júpiter, Saturno, Urano e também Netuno. Dessa forma, as Voyagers caminhavam para que outras sondas pudessem voar. Desde então, uma série de missões tem usado a gravidade para economizar combustível e encurtar significativamente o tempo que leva para alcançar destinos no Sistema Solar exterior. Por exemplo, a New Horizons voou por Plutão, impulsionada pela gravidade de Júpiter. OSIRIS-REx, a caminho do asteroide 101955 Bennu, recebeu uma ajuda da gravidade da Terra, permitindo que ela chegasse mais rápido ao seu destino. Os planejadores da missão Messenger, por outro lado, usaram a ajuda da gravidade para desacelerar a nave para que ela pudesse entrar com sucesso na órbita de Mercúrio. Messenger foi assistida pela Terra, Vênus e Mercúrio 3 vezes antes de ser colocada na órbita de Mercúrio. No caminho para Saturno, Cassini recebeu 2 ajudas da gravidade de Vênus e uma da Terra e Júpiter, cada uma. Cassini dominou a arte das ajudas da gravidade e está constantemente remodelando a maior lua de Saturno, a órbita de Titã, com voos próximos. Isto proporcionou a Cassini novas visões de muitas luas saturnianas que, de outra forma, seriam inacessíveis, assim como resultados científicos significativos. Outro item seria o gerenciamento da memória. Embora as Voyagers tivessem memória programável limitada, ela provou ser um recurso valioso que foi frequentemente usado e reprogramado. Como resultado, todas as missões planetárias subsequentes foram equipadas com grandes memórias programáveis. Além disso, as Voyagers estabeleceram um curso para a futura exploração planetária.
Embora elas tenham nos ensinado muito sobre os gigantes de gelo e suas luas, os instrumentos relativamente primitivos e o baixo volume de dados retornados levantaram mais perguntas do que respostas. Foi realmente um caso de quanto mais aprendemos, mais apreciamos o que ainda precisamos aprender. Como resultado, a Voyager abriu caminho para várias missões da NASA, incluindo as missões Galileu e Juno a Júpiter, assim como a missão Cassini a Saturno, que recebeu assistência gravitacional de Júpiter. A Voyager 1 revelou muito sobre a parte do Sistema Solar chamada a borda do Sol. Nosso Sistema Solar, que é o lar de mais de 100 bilhões de estrelas, está aninhado dentro da galáxia Via Láctea. O Sistema Solar é cercado então por uma bolha, que é conhecida como heliosfera, que nos protege da vasta galáxia além, assim como parte da sua dura radiação espacial. Senão, nós teríamos com certeza sido torrados. A heliosfera, felizmente, nos protege dessa radiação, que é criada por outra fonte de radiação, o Sol. O Sol lança constantemente partículas carregadas da sua superfície, conhecidas como vento solar. O campo magnético do Sol é levado pelo vento solar, que voa para fora até cerca de 4 vezes a distância de Netuno. A heliosfera foi descoberta no final da década de 1950 e muitos mistérios a cercam. Os cientistas estão aprendendo mais sobre como a heliosfera protege os astronautas e naves espaciais da radiação e, mais amplamente, como as estrelas podem influenciar os seus planetas vizinhos. Enquanto isso, a radiação nem sempre é ruim. Quando você toma sol, você está absorvendo os raios do Sol. A radiação é o que aquece, inclusive, a comida do seu micro-ondas e é usada em imagens médicas. Entretanto, a radiação espacial é mais similar à radiação emitida por elementos radioativos como o urânio. A radiação cósmica galáctica, ou GCR, refere-se à radiação espacial emitida por outras estrelas. Supernovas, buracos negros e estrelas de nêutrons são exemplos de áreas ativas na galáxia que podem tirar elétrons dos átomos e acelerar os núcleos até quase a velocidade da luz, resultando em GCR. Na Terra, nós somos abençoados com 3 camadas de proteção contra a radiação espacial. A primeira é a heliosfera, que ajuda a evitar que o GCR alcance os principais planetas do Sistema Solar. Além disso, o campo magnético da Terra gera um escudo conhecido como magnetosfera, que mantém o GCR longe da Terra e de satélites de baixa orbitação, como a Estação Espacial Internacional. Finalmente, os gases que compõem a atmosfera da Terra absorvem a radiação. Quando os astronautas viajam para a Lua ou Marte, eles não serão protegidos da mesma forma que nós. Eles terão apenas a heliosfera para protegê-los, que varia em tamanho ao longo do ciclo de 11 anos do Sol. O Sol passa por períodos de intensa atividade e ventos solares poderosos durante cada ciclo solar, assim como por períodos mais calmos. Quando o vento diminui, a heliosfera se esvazia, muito parecida com um balão. A heliosfera se expande à medida que ganha velocidade. A heliosfera é composta de 4 partes principais. Os principais planetas do nosso Sistema Solar estão todos localizados na camada mais interna da heliosfera. Aqui o vento solar viaja a toda velocidade, cerca de 1 milhão de quilômetros por hora, por bilhões de quilômetros, sem ser afetado pela pressão da galáxia. O choque final é o limite externo desta camada do núcleo. Há também a heliosheath, localizada atrás do choque de terminação. Ao encontrar a pressão do meio interestelar externo, o vento solar se move mais lentamente e se desvia nesta parte. A terceira é a heliopausa, o limite final e agudo de plasma que separa o Sol do resto da galáxia. Os campos magnéticos dos ventos solares e interestelares colidem aqui, e as pressões internas e externas são equilibradas. A última é a heliosfera externa, a região logo após a heliopausa, que ainda é influenciada pela presença da heliosfera. A Voyager 1 trabalhou com o Interstellar Boundary Explorer, ou IBEX, para estudar a heliosfera. O IBEX é um satélite de 176 libras, do tamanho de uma mala, lançado pela NASA em 2008. O IBEX tem orbitado a Terra desde então, equipado com telescópios para observar a fronteira externa da heliosfera. O IBEX detecta e analisa os átomos neutros energéticos, ou INAs, que passam por seu caminho. Os INAs se formam quando o meio interestelar e o vento solar colidem. Alguns INAs retornam para o centro do Sistema Solar e para o IBEX. Sempre que você coleta um desses INAs, você sabe de onde ele veio. Ao coletar um grande número desses átomos individuais, você pode criar uma imagem de dentro para fora da nossa heliosfera. Além disso, os cientistas descobriram que a heliopausa mudou drasticamente em um período de tempo muito curto após a revisão dos dados da Voyager 1 e da Voyager 2. Isso explica por que havia uma lacuna tão grande
entre as entradas das duas sondas no espaço interestelar em 2012 e 2018, respectivamente. A Voyager 1 também detectou um zumbido estranho vindo de fora do sistema solar que nunca teríamos detectado sem a espaçonave. Realmente seria impossível detectar esse sinal sem o equipamento. Stella Coke Ocker, uma estudante de doutorado em astronomia da Universidade de Cornell, descobriu o som nos dados do sistema de ondas de plasma, PWS, da Voyager, que mede a densidade de elétrons. Ocker e seus colegas descreveram o drone produzido pelas ondas de choque de plasma como muito fraco e monótono, devido à estreita largura de banda de frequência. Enquanto os pesquisadores acreditam que o persistente zumbido de fundo é causado por gás interestelar, eles ainda não sabem o que está causando isso. É possível que seja causado por oscilações de plasma termicamente excitadas e um ruído quase térmico. O estudo também sugere que este não é o último ruído estranho que vamos ouvir. A persistência da emissão sugere que a Voyager 1 pode ser capaz de continuar rastreando a densidade do plasma interestelar na ausência de eventos de oscilação de plasma gerados por choque. O som do zumbido, os pesquisadores acreditam, pode conter pistas de como o espaço interestelar e a heliopausa interagem. O instrumento PWS detectou distúrbios no gás causado pelo Sol quando ele entrou pela primeira vez no espaço interestelar. Mas foi entre tais erupções que os pesquisadores notaram a assinatura constante do quase vácuo. O autor sênior James Cordes, professor de astronomia na Cornell, comparou o meio interestelar a uma chuva suave ou silenciosa, acrescentando que detectar uma explosão solar é como detectar uma explosão de raio em uma trovoada, e depois volta a uma chuva suave ou silenciosa. Entretanto, por mais fiel que a Voyager 1 tenha sido, ela começou a dar aos seus manipuladores algo com o que se preocupar. A NASA confirmou que a Voyager 1 tem enviado de volta dados misteriosos. O Sistema de Articulação e Controle de Atitude da Sonda, ou AACS, está encarregado de controlar a orientação da espaçonave, apontando sua antena de alto ganho para a Terra e controlando as manobras de atitude. O AACS agora retornou dados que contradizem o que está acontecendo a bordo da Voyager. De acordo com a agência espacial, o explorador interestelar está funcionando normalmente, recebendo e executando comandos da Terra, bem como coletando e retornando dados científicos. No entanto, as leituras do AACS da sonda não refletem com precisão o que está acontecendo a bordo. Todas as indicações mostram que o AACS ainda está operacional, mas os dados de telemetria que ele está retornando são inválidos. Por exemplo, os dados podem parecer ser gerados aleatoriamente ou podem não refletir qualquer estado possível do AACS. O problema não acionou nenhum sistema de proteção contra falhas a bordo, que são destinados a colocar a nave espacial em modo seguro, o estado no qual apenas operações essenciais são realizadas, dando aos engenheiros tempo para diagnosticar um problema. O sinal da Voyager 1 também não enfraqueceu, indicando que a antena de alto ganho ainda está apontando na direção certa, em direção à Terra. A NASA diz que a equipe continua a monitorar de perto o sinal, a fim de determinar se os dados inválidos estão vindo diretamente do AACS ou de outro sistema envolvido na produção e transmissão de dados de telemetria. Entretanto, a equipe na época não podia prever por quanto tempo a espaçonave seria capaz de coletar e transmitir dados científicos até que a natureza do problema fosse melhor compreendida. Susan Dodd, gerente do projeto da Voyager 1 e 2, explicou que isso não era totalmente inesperado. Nessa fase da missão Voyager, um mistério como este é uma espécie de par para o curso. As duas naves têm quase 45 anos de idade, o que é muito mais antigo do que os planejadores da missão previram. Elas também estão no espaço interestelar, um ambiente de alta radiação no qual nenhuma nave espacial jamais voou. Como resultado, a equipe de engenharia enfrenta alguns desafios significativos, mas eles acreditam que a equipe encontraria uma solução para estes problemas com a AACS. Se eles encontrarem a fonte, eles podem ser capazes de resolver o problema com mudanças no software ou utilizando um dos sistemas de hardware redundante da espaçonave. É claro que a Voyager 1 já encontrou dificuldades anteriormente. Os propulsores principais da espaçonave estavam mostrando sinais de desgaste em 2017. Na Voyager 1, engenheiros usaram propulsores que tinham sido usados anteriormente durante os encontros planetários da missão 37 anos antes. Entretanto, os engenheiros da NASA conseguiram localizar o problema com a Voyager 1. O AACS começou a enviar dados de telemetria através de um computador de bordo conhecido por ter falhado anos atrás, e o computador corrompeu os dados. O gerente do projeto suspeitou que este era o problema e escolheu uma solução de baixo risco: comandar o AACS para retornar o envio de dados para o computador correto.
Os engenheiros não têm certeza porque o AACS começou a encaminhar dados de telemetria para o computador errado, mas isso provavelmente foi causado por um comando defeituoso gerado por outro computador de bordo. Se esse for o caso, significa que há um problema em algum outro lugar na nave espacial. A equipe continuará a procurar o problema subjacente, mas eles não acreditam que isso represente uma ameaça à saúde da Voyager a longo prazo. A Voyager 1, no entanto, terá que chegar ao fim um dia. Na verdade, o tempo está se esgotando. A nave espacial é alimentada por baterias nucleares que geram eletricidade a partir do calor produzido pelo decaimento do plutônio. A cada ano, ela produz 4 watts de calor a menos. A NASA vem desligando sistemas redundantes. A equipe opera apenas os instrumentos que podem levar dados para onde a espaçonave está. Por exemplo, a câmera não está mais operacional, porque está muito escuro onde ela está, e não há nada para ver. Parte da energia é usada para manter os aquecedores funcionando, para evitar que os instrumentos da espaçonave congelem. Vamos ouvir o que você acha sobre a missão Voyager na seção de comentários abaixo.